suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 6 até o versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 8. Pessoal. Beleza. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 8. Ok? Quando você achar aí, diga amém. Glória, glória, aleluia. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4, versículos dos 6 ao 8. Nós vamos ler essa porção da Escritura, uma porção bem preciosa, algo que de certa forma tem ministrado no nosso coração. Desde quando nós entramos dentro dessa realidade da vida manifesta, nós começamos a perceber que o Senhor diz, diante da fundação do mundo, Ele prepara boas obras para que cada um de nós pudéssemos andar sobre elas. E aí entendemos que a carreira que nos está proposta, as boas obras para a qual fomos criados e uma série de outras realidades, ser obediente à visão celestial, tudo isso é sinônimo para uma mesma realidade. Para a realidade que de certa forma nós vamos dar uma pincelada aqui em 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. Diz assim o texto: quanto a mim, falando Paulo, falando de si mesmo, eu estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. É interessante porque antes desse episódio, você sabe que Paulo está escrevendo aqui em 2 Timóteo é aquilo que relata o final da sua vida. Um pouco antes de ser martirizado em Roma, Paulo ele se comunica com seu filho amado na fé, Timóteo, e começa a expressar um pouco da realidade que está no seu coração, um pouco daquilo que é seu desejo. E a questão mais interessante é que isso é um momento muito decisivo e crucial. Paulo diz que em relação a ele está sendo oferecido como uma libação. Há um tempo atrás, em sua jornada, em sua caminhada, Paulo, aos Filipenses, tinha mencionado uma possibilidade. Em Filipenses 2,17, ele diz que mesmo que ele fosse oferecido como uma libação pelo serviço da fé dos filipenses, ele se alegraria, ele de certa forma se regozijaria, porque sua consciência estava ligada ao fato de que, se fosse preciso, a sua vida seria derramada por amor a Cristo. E é interessante que aquilo que há um tempo atrás foi mencionado como uma possibilidade, agora se transforma numa realidade. Chegou o momento daquele homem que um dia se propôs a entregar sua vida por Cristo, literalmente fazer isso através das mãos de um carrasco em Roma. E a coisa mais preciosa, queridos, é que quando Paulo diz que está sendo oferecido como libação, ele está querendo dizer para nós que sua morte, por causa do serviço a Cristo, ela é como uma oferta a Deus. Que a sua entrega pelo serviço a Cristo, ela funciona como uma oferta a Deus. E é interessante que não é no mesmo nível da oferta do Cristo, porque a oferta do Cristo transcende qualquer realidade. É no nível de uma oferta de libação. A oferta de libação era uma oferta de líquidos. Eram líquidos que eram derramados sobre os sacrifícios que de certa forma já tinham sido feitos, já tinham sido realizados. E agora Paulo está dizendo que sobre esse sacrifício, que é o sacrifício do Cristo, que tinha sido feito, que tinha sido realizado, o seu corpo, a sua vida está sendo derramada sobre ele como uma libação. Esse sacrifício de libação no Novo Testamento, ele representa a realidade daqueles que literalmente entregam a sua vida por amor a Jesus. Que literalmente são mortos, martirizados, que derramam o seu sangue por amor à obra e por amor ao serviço a Jesus. E é interessante que enquanto ele diz que está sendo oferecido como libação e que o tempo da sua partida é chegado, ele vai ressaltar uma realidade. Ele consegue olhar para trás e ter algo em sua boca, e ele diz: eu combati o bom combate,
Eu completei a minha carreira, eu fui obediente à visão celestial, eu caminhei sobre as obras que de antemão foram preparadas para que eu andasse nela, eu corri a carreira que me está proposta, abandonando o peso do pecado e todas as coisas que me assediavam e queriam me impedir. Eu combati esse bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Eu fui fiel em toda a dinâmica, em toda a realidade que me foi proposta pelo meu Senhor. E agora algo interessante, por quê? Porque há uma coroa de justiça que me está guardada. E essa coroa de justiça será entregue por Paulo pelo próprio Jesus no dia em que eles estiverem frente a frente. E a boa notícia disso nessa manhã é que isso não é algo apenas para o apóstolo Paulo. Isso é algo para mim, e isso é algo para você. Porque essa coroa está reservada e nos será entregue. Assim como foi entregue a Paulo, também será entregue a todas as pessoas que amam a vinda de Jesus. É fantástico, cara. Porque nós estamos nos últimos dias. São dias onde nós precisamos cultivar amor pela vinda de Jesus. Existem duas perspectivas e realidades para o fim dos dias. Ou seu amor se esfria, ou você cultiva amor pela sua vida. Não existe outra questão. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O que nós estamos vendo nesses dias? Um amor frio, um amor indiferente, um amor que, será que, deixa pra lá. O amor que está se esfriando. Mas há uma promessa de que um dia uma coroa de justiça nos será entregue. Mas será entregue para todos aqueles que estão amando a vinda de Jesus. Para todos aqueles que estão cultivando amor pela vinda de Jesus. É maravilhoso, queridos, porque pelo fato de combater o bom combate, de se empenhar, de se esforçar, a carreira que estava proposta para Paulo foi completada. Ele anda nas obras que de antemão lhe foram preparadas, e agora há um prêmio, uma coroa de justiça que está reservada e será entregue pelo próprio Jesus naquele dia a ele, não somente a ele, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Agora, o que seria essa coroa de justiça? O que seria essa coroa de justiça? A coroa de justiça que está guardada para nós, ela vai figurar a realidade do galardão. Ela vai figurar a realidade da recompensa que vai ser alcançada pelo desenvolvimento das obras que demonstram o nosso amor pela sua vinda. Você tem amor pela vinda de Jesus? Eu tenho. Então mostre as suas obras, porque através das minhas obras eu demonstro o amor que tenho pela vinda de Jesus. Queridos, esse evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Se nós queremos que o fim venha, nós precisamos nos engajar nessa realidade e trabalhar em prol da promoção do evangelho. É maravilhoso, porque quem ama a sua vinda, motivado por esse amor, ele então vai começar a trabalhar. E ele tem uma consciência de que todo o trabalho que é desenvolvido não afeta simplesmente a terra, as pessoas, mas que o trabalho que ele desenvolve aqui, motivado por esse amor pela vinda de Jesus, ele também toca os céus. Nós precisamos entender, queridos, que tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui agora, nesse exato momento, vai repercutir na eternidade. Nós precisamos ter consciência disso. Que tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui agora, nesse exato momento, um dia nós vamos ter que prestar conta quando nós estivermos diante de Deus. A forma como utilizamos o tempo, a forma como utilizamos o dinheiro, a forma como gastamos a nossa vida, a forma como nós nos envolvemos em algumas realidades, nós vamos diante dele prestar contas, porque tudo que nós fazemos aqui repercutirá na eternidade. Sabe, Romanos tem uma advertência complicada. Romanos fala de uma dureza de coração que se, de certa forma, instaura, que cresce no homem, e que faz com que ele pense que ele pode agir da forma que quer, e como não vem um raio, uma consequência direta de cima, ele pensa, opa, está tudo bem. Mas Paulo adverte dizendo, cara, que a única coisa que nós estamos fazendo é entesourar ira para nós, para o dia da manifestação do juízo. Sabe, a Escritura parte de um pressuposto, aonde todos nós um dia estaremos diante do tribunal de Cristo.
onde vamos receber recompensa pelas coisas boas ou más que nós tivermos feito, realizado. E é interessante porque isso parece que fugiu dos nossos diálogos. Falar do inferno parece algo ultrapassado. Falar do juízo parece algo, não, isso daí é coisa de quem está bitolado, sendo enganado por uma religião do mundo judaico-cristão. Isso aí é o Deus dos judeus misturado com o Deus dos cristãos que está fazendo toda essa babaquice, essa baboseira. Mas não é assim, cara. A nossa esperança é outra. Nós estamos amando a vinda de Jesus. E quando Ele voltar, nós temos que entender que Ele é Rei. Nós estávamos ontem cantando que nós amamos a sua vinda. Nós estávamos aguardando o seu retorno. E me veio uma sensação de que começamos a cantar a parte de Apocalipse que diz: e vi o céu aberto e vi o seu cavaleiro, né? E o seu cavaleiro era fiel e verdadeiro, era justo e fiel, um cavaleiro justo e fiel, um cavaleiro justo e fiel. E na minha mente, na hora, cara, um negócio assim, pá, veio, cara, que idiotice, parece coisa de criança, cara. O céu vai abrir um cavaleiro, um cavalo branco, cara, tipo... É a história que eu conto pro Isaac, mano. É a história que eu comecei a perceber como a nossa mente hoje está sendo atacada. Nós não conseguimos celebrar a realidade das coisas, porque parece que a nossa mente quer coisas mais sublimes e elevadas. E eu comecei na minha mente a dizer, não, cara, Jesus vai voltar, cara. Os céus vão se abrir e vai vir um belo do cavalo branco em cima desse cavalo, o seu cavaleiro, e o seu cavaleiro é fiel e verdadeiro. E aí começamos a cantar com mais intensidade isso, cara, manifestando uma presença de Deus, cara. Mas uma presença de Deus que o negócio estava denso, assim, o ambiente. Por quê? Porque você vai começar a lutar contra estruturas e coisas que vêm na nossa mente que querem nos impedir de desfrutar aquilo que verdadeiramente Deus tem proposto para nós. Queridos, entenda uma coisa, Jesus vai voltar porque Ele é o Rei de toda a terra. Porque todas as coisas foram criadas por Ele, todas as coisas subsistem por causa dEle. E um dia Ele voltará para continuar toda essa realidade, para estabelecer definitivamente a realidade do seu reino e reinar e governar sobre a terra. Para isso. Agora, se nós temos na nossa mente algo que de certa forma está ligado a uma visão infantil do que é a volta de Jesus, claro que nós vamos de certa forma querer repudiar isso, porque afinal de contas já não somos mais crianças. Mas se nós cultivamos a ideia de que Jesus é o Senhor, de que Jesus é o Cúrio, de que todas as coisas foram criadas por Ele, que todas as coisas permanecem por causa dEle, e que Ele de certa forma vem para concretizar o trabalho que Ele inicia e começa na sua primeira vinda, tudo isso vai fazer muito mais sentido para nós. E agora, com essa visão de eternidade, nós seremos motivados a fazer algo diferente nesses dias, porque estamos entendendo que tudo aquilo que fazemos aqui vai repercutir na realidade da eternidade. Agora é interessante, abra aí 1 Coríntios 9, do 24 ao 27, por gentileza. 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. Agora é interessante porque nós temos a realidade de uma coroa de justiça que nos está proposta. Agora, de que maneira devemos então desempenhar o trabalho quando essa coroa está em jogo? Quando a coroa da justiça está em jogo, qual é a forma que eu e você devemos nos portar? Como é que se comporta alguém que está amando a vinda de Jesus? Sabe, é fantástico. E Paulo traz a realidade nesse texto. 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. A Escritura vai dizer assim, todo mundo achou? Olha só que lindo. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Olha só, todos nós estamos correndo, ok? Todos nós. Está tendo jogos pan-americanos. Eu não tenho essa habilidade, né, de conexões. Eu nem sei o que está passando na TV. Se você quiser falar agora do Breaking Bad, nós conversamos um pouco melhor. Obrigado, Nego. Tá passando jogos pan-americanos. Tá passando na Record exclusivo, né? Os jogos pan-americanos, ok? Então não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o
prêmio. Todos nós estamos correndo. Todos nós estamos na nossa jornada. Todos nós temos que entender que há um alvo. E qual é o alvo? Cristo. Qual é o objetivo? Cristo. Qual é a nossa perspectiva? Cristo. Todos nós estamos correndo. E qual será o prêmio final dessa corrida? Será o próprio Cristo. A coroa de justiça que nos está proposta e que por Ele nos será entregue naquele dia. Para todos aqueles que estão amando a sua vida. E a coisa mais fantástica é que todos na verdade correm, mas a questão é que só um leva o prêmio. E quem leva o prêmio? Sabe quem que leva o prêmio? Aquele que corre de maneira que quer alcançar. Qual é a advertência do apóstolo? Correr de tal maneira que o alcanceis. Cansado hoje? Correr de tal maneira que o alcanceis. Alcanceis. Nós estamos correndo, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. E agora nós devemos correr de maneira que o alcancemos. Agora, antes de correr uma carreira que está proposta e ter um objetivo claro, definido, de querer alcançar o plano, eu preciso se preparar. Entende? Eu estava correndo quase 10 km. Faz uns tempos atrás, agora eu voltei com a minha pochete. Se eu quiser correr 10 km agora, cara, não vai rolar, mano. Então eu preciso o quê? Me preparar. E agora olha só que interessante que o apóstolo Paulo diz: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma que é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. O contexto disso aqui são os jogos, onde os atletas, de certa forma, deveriam participar com veemência, com foco, com disciplina e com muito esforço. E a coroa seria o prêmio para aquele que correu, para aquele que combateu, para aquele que venceu. Quando Paulo fala assim, combati o bom combate, né? Completei a carreira, guardei a fé. Se você junta as palavras no grego, você tem um contexto bem interessante. Você começa a perceber que é similar àquilo que aparece em Hebreus 12. Né? Existe uma grande nuvem de testemunha que nos cerca e nós precisamos correr a carreira que nos está proposta. A mesma coisa acontece nesse texto. É como se Paulo estivesse num estádio, rodeado por muitos espectadores, pessoas que estavam ali para assistir às provas. E então, por causa da realidade dos espectadores, do pessoal que quer ver o sangue, né? Poxa, né? Por causa daquilo ali, os caras lá tinham que o quê? Se coçar, mané. Se coçar, se bater, correr atrás, porque os caras queriam ver um espetáculo. Paulo está dizendo que diante do espetáculo do mundo, ele foi um vencedor. E aqui ele está dando para nós, cara, quais são as maneiras pelas quais nós podemos também vencer. E ele diz que se queremos vencer, primeiro, devemos correr de tal maneira que queremos alcançar. Primeiro, teremos que ter um objetivo claro e específico. Nós precisamos olhar para o nosso alvo e desejar chegar no fim dessa corrida, independente do que aconteça, independente do que passe comigo. Eu estou numa jornada, eu estou numa corrida e eu vou ao fim, até poder alcançar. E é interessante que não é só também de objetivo claro e definido, também são de atitudes práticas, porque todo atleta em tudo se domina. Já fez dieta? Oh, coisa do Jânio, né? O que é em tudo se domina? Dieta, preparo, preparação física, né? A preparação psicológica, tudo aquilo que envolve o preparo de um para, de certa forma, assim, ingressar dentro da realidade de um esporte que é pesado. Paulo não está falando aqui, cara, de uma corridinha no Parque Abacaxi. Ele está falando das Olimpíadas, agora sim, legal, dos Jogos Pan-Americanos. É do jogo atlético que tinha corrido. Sim, está falando dessa realidade. De jogos que, de certa forma, mobilizavam toda uma cidade. Enchiam os lugares de espectadores. E todo mundo queria ver atletas de alto rendimento. Dando tudo aquilo que tinha. Dando o máximo de si.
Todo atleta em tudo se domina. Só que eles faziam tudo isso, dieta, preparação física, preparação psicológica e uma série de outras coisas. Eles treinavam, levantavam peso, eles corriam, sabe, tudo aquilo que um atleta faz. Eles faziam tudo isso. Mas no final das contas, eles queriam uma coroa que era corruptível. Uma coroa que era momentânea, que apenas traria uma felicidade, uma alegria para o momento presente. Aquilo que viria um dia passaria, se transformaria em pó, seria esquecido, ninguém mais se lembraria. Mas o nosso objetivo, o nosso foco, Paulo está dizendo que nós, ainda mais do que um atleta de alto rendimento, nós devemos nos esforçar mais. Por quê? Porque o que está em jogo para nós é uma coroa incorruptível. O que está em jogo para nós é uma coroa eterna. O que está em jogo para nós é algo que de certa forma toca toda a eternidade. A visão, a advertência que Paulo quer comunicar para nós nesse texto é que para completar a carreira que nos está proposta, nós temos que nos esforçar mais do que qualquer atleta. Pelo simples fato de que nós recebemos uma coroa que é incorruptível. Nós estamos correndo por algo que é eterno, irmãos. Aleluia. Por algo que de certa forma tem toda uma realidade, uma conexão com a eternidade. E é por causa disso que essa visão de eternidade, ela deve então nos impulsionar. Porque o que está em jogo para nós não é um raminho, porque essa era a coroa, um raminho assim. Prêmio, um raminho, ganhava algumas outras coisas, alguns direitos civis dentro da realidade da cidade, mas aquilo podia passar, podia acabar. Mas o que está em jogo para nós é algo que não irá perecer. O que está em jogo para nós é algo que durará para sempre. E isso era tão pesado para o apóstolo Paulo, que ele disse que chegava ao ponto de reduzir seu corpo à escravidão. Imagina. Reduzir seu corpo à escravidão. Era tão sério para Paulo que ele esmurrava o próprio corpo, porque ele não queria ser desqualificado. E é interessante porque é a mesma preocupação do autor de Hebreus, lá da primeira mensagem que nós tivemos. Qual era a preocupação do autor de Hebreus no capítulo 4? É que o povo, que também recebeu a promessa, assim como Israel foi liberto do Egito e recebeu a promessa, né, de entrar na realidade do descanso da terra prometida, a preocupação dele era que nós que recebemos a realidade do Evangelho também chegássemos a um ponto em que nos tornássemos pessoas desqualificadas para ingressar na realidade do descanso. É a mesma coisa, você vê como tudo está conectado, entrelaçado. Há uma mesma preocupação. Existe algo em jogo, galera, e nós precisamos nos esforçar por causa disso. Existe algo em jogo e nós precisamos investir dentro dessa realidade. Porque o que nós estamos fazendo aqui diz respeito à nossa realidade eterna. Nós só estamos aqui por causa da nossa realidade eterna. Nós só estamos aqui porque sabemos que há uma esperança de um reino futuro e vindouro. Eu sei que há a manifestação de um reino presente que é vigente agora, e nós podemos desfrutar dos poderes de um mundo que ainda há de vir, mas sua plena concretização, a sua plena manifestação acontecerá apenas no retorno de Jesus. Quando a nova Jerusalém desce, ataviada dos céus, quando a igreja é resgatada pelo seu noivo, e nós, como santos, julgaremos então a terra. Querido, você entende? Que Deus quer que você entre numa dinâmica para que lá na realidade do reino vindouro você possa comandar uma cidade. Porque, cara, tira somente essa visão de que você vai estar com uma roupa branca, uma asinha que não consegue fazer você levantar um voo muito alto, com uma harpa na mão. Isso não é céu, cara. Isso não existe. Entende? Isso não existe. Nós temos que entender que a realidade é de um reino que se manifestará aqui nessa terra. As coisas vão continuar acontecendo. Ah, não tem tempo, mas não tem tempo na eternidade. Cara, não tem tempo como o nosso, mas tem tempo na eternidade. Porque Apocalipse diz que a árvore dá seu fruto na estação própria. Você entende? E aí depois dessa realidade do mundo vindouro, cara, qual vai ser a nossa perspectiva? Eu quero entesourar para isso, entende? Quero entesourar para isso, porque aqui eu vou viver 70, 80 anos. Mas lá será toda uma realidade eterna.
Então Paulo está dizendo, cara, eu chego ao ponto de ter esmurrado o meu corpo, para que eu não venha a ser desqualificado dentro dessa realidade. E é interessante aqui, porque Paulo sabia, ele tinha claro, que o fato dele ter lutado, combatido, ter se entregado pela causa do Evangelho, isso não passaria despercebido por Deus. Paulo foi fiel até a morte, por isso pôde receber a coroa da vida. Você lembra do Apocalipse? Ser fiel até a morte, receberei a coroa da vida. Esses eram os textos que nós mais mencionávamos nos primeiros dias. Agora nós nos esquecemos deles. Nós vamos voltar a eles. Vamos ser fiéis até a morte. E nós temos a certeza de que nós receberemos a coroa da vida. E é interessante que o olhar de Paulo, ele sempre estava apontado para a eternidade. Em 2 Timóteo, por exemplo, olha só que interessante. Paulo declara, por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Pelo fato de sempre ter um olhar apontado para a realidade da eternidade, ele sabia em quem cria e que Ele era poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. Até aquele dia. E é interessante, queridos, que a maneira como Paulo, de certa forma, evidenciava essa perseverança em sua jornada, acontecia pelo fato de que mesmo em intenso sofrimento, ele continuava em frente, ele continuava avante, ele continuava com seus olhos fixos no autor, no consumador da fé. Ele sabia em quem acreditava, e ele sabia que o seu Senhor era poderoso para guardar seu depósito até aquele dia. O que é um depósito? O que é depósito? Hoje, depósito é o quê? Um lugar onde você guarda alguma coisa. Depósito do banco é o quê? Guardar dinheiro. Grana. Pega um envelopinho, enche de notas, coloca lá e vai para a sua conta, ou sua poupança. E aí você então realizou um depósito. Se o teu envelope está vazio, na hora que chega no banco, o que acontece? Senhor William, um envelope vazio aqui com o seu nome, aconteceu algum problema? Já entendeu o que vai acontecer na eternidade com muita gente? Quanta gente está colocando um envelope vazio, cara? Um envelope vazio, você entende isso? Um envelope vazio? Paulo sabia que o Senhor era justo e fiel para guardar o seu depósito até aquele dia. E a coisa interessante é que, dentro desse contexto, a obra realizada em meio ao sofrimento, a obra realizada em meio a dificuldades, ela tinha uma causa bem clara e bem específica, que era entesourar para a eternidade. A palavra depósito aqui, ela significa algo que é valioso, algo valioso confiado ao cuidado de alguém. Então nós podemos perceber que as coisas nas quais investimos e pelas quais trabalhamos, isso vai evidenciar o que vai ser valioso para nós. Agora o mais interessante é isso aqui, gente. Paulo leva muito a sério a instrução de Jesus. Você lembra da instrução de Jesus? Qual é a instrução de Jesus em Mateus 6? É isso, não acumuleis, não junteis tesouros sobre a terra. Por quê? Que traça, come, enferruja, dá maior complicação, é dor de cabeça, entendeu? Não tem como você juntar dinheiro dentro dessa realidade. Já chega de colocar dinheiro num pote, cara, de ferro debaixo da terra, ferruja, a terra come, se perde, já era. Há outras formas hoje de armazenar dinheiro. E aí ele diz, como é que você pode armazenar riquezas, armazenar tesouros? Simples. É só investir na realidade do reino dos céus. É só investir em pessoas, é só investir na realidade do reino dos céus. Porque fazendo isso você terá um tesouro onde? Dos céus. Ou seja, você está confiando algo de valor ao seu Senhor. E o seu Senhor é fiel para guardar a realidade do seu depósito. E é interessante, queridos, que Paulo leva a sério essa instrução de Jesus que nos ensina a juntar tesouros na eternidade, ao ponto de saber que ele tinha um tesouro no céu. Se você tem as suas finanças organizadas, você sabe quanto dinheiro você tem no banco?
Ou sabe quanto você deve no banco? Melhor, né? Hoje o negócio está mais complicado. Por quê? Porque as tuas finanças estão organizadas. Você sabe quanto é que está no seu depósito. A mesma coisa acontece com Paulo. Paulo sabia que no decorrer da vida ele nunca tinha colocado um envelope vazio. Paulo sabia que no decorrer da vida ele nunca tinha colocado algo que de certa forma não comunicasse essa realidade, que não gerasse um tesouro eterno. E é interessante que em contrapartida, quando você vai para os evangelhos, uma das características de um homem louco, sabe qual é na Bíblia? Louco! Essa noite te pedirão tua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? E aí o texto diz assim: assim é o quem tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Qual é a ganância desse cara? Ele está produzindo muito, demais, e ele olha para os seus celeiros e diz: cara, vou quebrar tudo isso aqui, vou fazer maiores e vou começar a acumular aqui. Mas querido, esse não é o problema. Ter visão de expansão de negócio, de certa forma produzir celeiros maiores para uma produção maior, isso não é problema. O problema não é esse não é o ponto da avareza. O ponto da avareza, sabe qual é? Agora a minha alma pode dizer: come, bebe, regala-te, porque tens para muitos dias. Ele estava pensando em quem quando ele fez aquilo? Cara, isso é terrível. Eu penso em quem quando eu quero ganhar dinheiro? Claro que eu preciso pensar em mim, mas se penso apenas em mim, um dia o Senhor chegará para mim e dirá: louco, nessa noite pedirão a sua alma. E o que você tem para dar em troca? Para quem será? E Jesus diz: assim é quem tesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Queridos, eu e você, nós estamos aqui nessa terra. Essa jornada, essas boas obras, elas foram preparadas pelo próprio Deus para nós, para que nós entesourássemos algo para a eternidade. É como se Deus fosse dono de tudo. Nosso Pai, Ele é dono de tudo, do ouro, da prata, Ele tem tudo em suas mãos. Só que Ele não quer dar assim, de mão beijada. Então o que Ele faz? Ele prepara um plano, um curso. Ele fala assim: ó, seguinte, nós vamos fazer isso, 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 e você fazendo isso, isso e isso, alcançando e cumprindo com os objetivos, você vai conseguir juntar um depósito lá no final. É tipo o pai que é empresário e sabe que um dia o filho vai ter que dar continuidade nas suas coisas. E sabe o que ele faz? Ele pega o filho e coloca o filho lá no primeiro posto da sua empresa. Ele não coloca ele como diretor executivo de cara, coloca ele lá no primeiro posto da empresa. E ele vem crescendo e subindo dentro de cada realidade, para que ele possa saber, aprender e produzir, ganhar uma experiência, gerar um depósito que lhe seja útil no dia em que ele vai comandar e governar toda a realidade dessa empresa. Estou usando esses exemplos, são toscos pra caramba, mas só para que a gente entenda. Ok? Só para que a gente entenda. Então Jesus ensinou que deveríamos acumular riquezas aonde? Nos céus. E em contrapartida, um homem que acumula riquezas na terra é chamado de louco. Por quê? Porque ele tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Nós estamos acumulando o que no nosso depósito? Essa seria a pergunta do ouro. Nós poderíamos parar aqui a mensagem. Vamos parar aqui. Eu vou pregar mais uns 10 minutinhos, tá bom? Mas aqui poderia parar. E nós poderemos refletir. O que nós estamos acumulando em nosso depósito? Sabe, eu sei das minhas contas, sei dos meus objetivos, sei que quero a faculdade tal, quero o curso, quero tal, quero isso aqui, tá massa, cara, show de bola. Agora, o que nós estamos acumulando no nosso depósito eterno? Como eu consigo diferenciar o fato de que o que é entesourar para si mesmo e o que é entesourar para Deus? Será que eu consigo distinguir essa realidade no meu dia a dia, junto com a minha esposa, com meus filhos? Será que eu estou conseguindo diferenciar isso? Porque é perigoso. Você entende que eu estou tentando alertar, nos alertar, porque é perigoso isso. Porque isso aconteceu com um cara. E o que a Escritura disse dele é que ele era louco.
Será que nós estamos conseguindo entender onde é que está o ponto fino? Porque nós temos que trabalhar, nós temos, entende? Nós temos que deixar uma herança para os nossos filhos, nós temos, sabe? Só que onde está o ponto de divisão entre aquilo que é entesourar para si mesmo e aquilo que é entesourar para a eternidade? Então existe um ponto de uma linha finíssima que nós precisamos começar a meditar e atentar mais. E a pergunta é, então, o que nós estamos acumulando em nosso depósito? Nós sabemos que todo investimento que fazemos em pessoas, isso é um acúmulo na realidade do nosso depósito. Paulo diz que Jesus era fiel para guardar o seu depósito até aquele dia. E se você olha para o trabalho do Paulo, você percebe que o que o Paulo fez foi investir em pessoas. Ele vai em lugares, regiões, simplesmente, somente para investir em pessoas. Ele não resolve, você vê que ele não resolveu o problema do mundo, mas ele resolveu o problema de diversas pessoas. Ele toca em pessoas, ele investe em pessoas, ele planta igrejas, ele prega o evangelho, ele ensina nas sinagogas, ele simplesmente somente está ali falando, tocando a vida de pessoas. E pelo simples fato de fazer isso, ele tem plena certeza, plena convicção de que o Senhor vai guardar o depósito que foi gerado por ele durante a sua vida. Então a conclusão que nós chegamos aqui é simples. Que se queremos juntar tesouros para a eternidade, nós temos que começar a investir em pessoas. Pessoas. Entende? O meu carro não vai subir. Minha casa não vai subir. Meus diplomas não vão subir. Mas as pessoas vão. Você entende? É o que na parábola seguinte, Lucas 16, o administrador infiel, ele fala que todas essas riquezas ilícitas que vão ficar, aquele cara foi prudente dele, que vai te receber os tabernáculos eternos. É como se o cara desse caiu a ficha dele, falou, cara, estou empenhado. Ouvi a mensagem aqui, depósito no céu, estou empenhado. Agora o que eu vou fazer? Já sei. Aquilo que tenho, vou dar um jeito de dar uma readministrada e fazer com que uma boa parte seja tocada em pessoas. Pessoas. Sabe, pessoas. Eu tenho plena convicção, uma coxinha com um cara. Entende? Coisa assim, pessoas, sabe? Pessoas. Uma caixa de leite para alguém. Sabe? Dízimo, oferta, entende? Pessoas. Pessoas. Entende? Nós estamos redirecionando as nossas finanças, o nosso tempo para pessoas. Entende? Meu filho, minha esposa, pessoas, entende? Os irmãos, a igreja, pessoas. Né? A comunidade, os vizinhos, pessoas. Pessoas. Pessoas, mas como me torno muito ambicioso, quero, sabe, eu não tenho tempo para mais nada, porque eu tenho que conseguir isso, conseguir aquilo, conseguir aquilo. Cara, vai dar zica, você vai ter que ser chamado de louco. Louco. Loucão, entendeu? Tipo, como Jesus fala assim, doidão, o que aconteceu com você? E cara, vou ser sincero, eu pareci como um louco. Sei você, mas isso é pra mim, entendeu? Eu só partilho aquilo que Deus estava ministrando em mim. E que de certa forma eu quero que mude em mim. Mas eu me deparei com a realidade de um cara louco. Pô, eu quero tanta coisa, cara. E as pessoas estão em último lugar na minha lista. E é interessante isso, que depois que Paulo entesoura, combatendo esse bom combate, caminhando nas obras que de antemão foram preparadas, ele tem a certeza de que naquele dia receberá a coroa da justiça das mãos do próprio Senhor. E não somente ele, mas também a todos os que amam a sua vida. E agora você sabe o que é combater o bom combate, você sabe o que é a coroa da justiça, e agora eu quero, que dia que é esse? Naquele dia o Senhor entregará, mas que dia é esse, irmãos? Esse é um dia complicado, esse é o dia do Senhor. Esse é o dia onde tudo virá à tona, onde tudo virá à luz. Esse é um dia da manifestação.
É um dia de dor, de sofrimento, de complicação para aqueles que não conhecem o Messias, e é um dia de alegria, de glória para aqueles que o conhecem. Esse é um dia terrível. E é interessante, porque esse é um dia onde todos nós, independente de quem seja, verá. 2 Coríntios 5,10, pode anotar aí. Diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então todos nós compareceremos perante o tribunal do Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E o interessante é que esse julgamento será em conformidade à realidade das nossas obras. Apocalipse 22:12, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Você vai ler Apocalipse 20, e abriram-se livros, e os homens foram julgados conforme as suas obras. E é muito interessante, porque há muita discussão em relação a como vai ser esse juízo. Se vão ser 3 juízos, se Deus é o juiz, mas Cristo é o juiz. Querido, isso é detalhe. A questão é que um dia nós vamos estar diante de Deus, crentes e incrédulos. Vamos estar diante dele. Num momento onde nós que estivermos diante dele como crentes, ele virá a nós e dirá: vinde, benditos do meu Pai. Por quê? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Porque eu tive sede e vocês me deram de beber. Porque eu estava nu e vocês me vestiram. Porque eu estava preso e vocês foram me visitar. Isso surpreende eles. Eles dizem: mas quando, Senhor? Quando é que nós te vimos com fome e te alimentamos? Quando é que te vimos com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos assim, numa situação onde o Senhor precisasse de visita e fôssemos te visitar? Quando isso? Aí eu curto a mensagem, né, cara? Eu falei pra você comprar uma mensagem, né? Do Tini Peters. Ah, eu já achei já. Tá no Joãozinho. ele falou pra mim que tá lá. Se você quiser comprar também, é só entregar na STC que eles te dão. Também você vai lá pregar. Vai lá pregar, se o pastor Marcos gostar de você. Te dá uma mensagem. Eu ganhei a mensagem lá do pastor Marcos. Vai STC. Né? E a paráfrase do cara é interessante. Jesus olha para eles e diz: tudo aquilo que vocês fizeram para esses marginalizados e excluídos, vocês fizeram para mim. Eu falei, cara, forte, né, cara? Marginalizado e excluído. Ninguém quer lidar com isso aí, cara. Nós queremos lidar com esse cara bonitinho, um dízimo gordo, alto, né? Beleza. Um dia todos nós estaremos diante do trono, do tribunal do Cristo, e nós vamos prestar contas dentro dessa realidade. Agora, para encerrar, vamos abrir um texto, 1 Coríntios 3, 10 ao 15, por gentileza. Eu só quero pensar um pouco com vocês a respeito desse texto, e aí nós vamos encerrar. 1 Coríntios capítulo 3, de 10 ao 15. 1 Coríntios 3, de 10 a 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Então aqui o mesmo dia que Paulo disse que receberá a coroa, também é um dia onde as nossas obras serão manifestas, okay? Provadas, manifestas. Então manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará. Então as nossas obras serão manifestas, e como eu já disse para vocês em Mateus 25, a partir do versículo 31, isso fica claro. Vinde, benditos do meu Pai. Por que vinde? Porque foram salvos pela graça.
É isso que está escrito? Não, porque eu tive, porque vocês evidenciaram a salvação pela graça, porque vocês confirmaram perseverança, porque vocês combateram esse bom combate motivados por essa graça. Vocês entenderam que a graça foi suficiente para salvá-los, mas vocês evidenciaram a realidade dessa salvação, tocando em pessoas, investindo em pessoas, abençoando pessoas. Então nossas obras vão ser manifestas, isso fica claro em Mateus 25, 31, quando Jesus declara os feitos realizados pelos justos, por aqueles que foram pela fé justificados, por aqueles que foram salvos pela realidade da graça. E dentro dessa realidade de justificação ele diz: vinde, benditos do meu Pai, e as obras que foram realizadas por eles em Deus permanecem. E então esses caras fazem o que? Recebem o prêmio. Vinde e entra aí, maluco. Agora, versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele. Se tiver muito envelope vazio na hora de fazer a contagem, o que vai acontecer? Sofrerá ele dano, perca, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então isso aqui não é um julgamento que diz respeito à realidade da salvação, isso aqui diz respeito à recompensa, galardão. Tribunal aqui é a palavra bema. Bema era o lugar onde aqueles que corriam nos Jogos Olímpicos recebiam as suas recompensas. Eles iam até o bema, e então no bema eles eram então recompensados por terem se esforçado, dominado a si mesmo, e serem atletas de alto nível, alto rendimento, e terem completado as provas. Então perceba aqui, querido, que todas as nossas obras, elas serão provadas. Elas vão passar pelo teste diante de Deus. E aquilo que será provado vão ser as coisas pelas quais nós nos esforçamos, as coisas nas quais nós investimos. A palavra obra aqui é a palavra ergon. Significa o seguinte: coisas pelas quais as pessoas se esforçam. Isso é obra. Coisas pelas quais as pessoas se esforçam. É aquilo com que alguém está ocupado. Por isso que às vezes fazer alguma coisa ou outra, isso não é caracterizado como obra em si. Porque você fez um dia ou outro, beleza. Não está rolando esforço, dedicação, profundidade. Obra é coisas pelas quais as pessoas se esforçam. Aquele maluco que se esforçou para derrubar seus celeiros, para construir outros maiores, para ter uma colheita maior. Esse foi o foco, esse foi o objetivo, foi nisso que ele investiu. Isso se caracterizou então como uma obra. É aquilo com que alguém está ocupado. E é interessante que nós poderíamos perceber que as obras que se caracterizam como palha seriam as obras então com o mínimo de esforço e comprometimento. Se obras de ouro, pedras preciosas, seriam obras que estão recebendo todo o nosso comprometimento, que estão recebendo todo o nosso investimento, que estão recebendo todo o nosso esforço, que estão recebendo tudo aquilo que nós podemos dar. As obras que são feno, madeira e palha, seriam as obras com o mínimo de esforço. As obras que realizamos com o mínimo de comprometimento. As obras que acontecem apenas quando surgem as oportunidades. As obras que acontecem apenas quando o dinheiro e o tempo sobram. Não são obras que acontecem na realidade do compromisso e do esforço. São obras que acontecem na realidade da eventualidade. Só isso. E aí? Quando a gente for passar lá, cara, vamos ser honestos agora entre nós. Será que a gente vai ter muito ouro ou muita palha? Pensa comigo. Pode desligar a câmera, né? Sim, senhor. Fala sério.